Chega de ficar perdendo tempo na internet, procurando conteúdo de boa qualidade. Agora você tem o aplicativo Feliz 7 Play, que oferece acesso rápido e fácil a vídeos educativos e cristãos, pelo celular, tablet ou computador. Digite www.feliz7play.com e tenha à sua disposição, inteiramente grátis, categorias completas de vídeos para pessoas de todas as idades. No app Feliz 7 Play, você aprende mais sobre a Bíblia e aprimora seus conhecimentos de forma simples e prática. E você também pode assistir clipes musicais emocionantes e grandes espetáculos de louvor e adoração. Uma enorme variedade de filmes e curtas-metragens sobre histórias que expressam a fé cristã, séries inspiradoras e um vasto conteúdo educativo destinado ao público infantil. Além dos melhores documentários, sermões, produções temáticas e vídeos de humor e entretenimento para toda a família. E tem mais! Pessoas com deficiência auditiva podem ter acesso à tradução dos vídeos em linguagem de Libras. E você também pode acessar os YouTubers de sua preferência. Então, não perca mais tempo buscando o site de conteúdo cristão. Baixe agora o app Feliz 7 Play, pelo Apple Store ou Play Store. Experimente logo essa fascinante experiência. Feliz 7 Play, o app que fortalece a fé cristã no mundo virtual e que ajuda a manter você cada vez mais conectado com Deus no mundo real. Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, seja bem-vindo a mais uma semana. Estamos felizes de mais uma vez estar aqui entrando na sua casa, visitando a sua família, mesmo que seja por ondas virtuais. É um prazer muito grande mais uma vez. Eu sou o pastor Harley, sou pastor da igreja do distrito do Bela Vista de Bauru. Estou aqui na nossa igreja sede gravando esse programa para ir ao ar no domingo, mas eu sei que você pode assisti-lo a qualquer momento, quem sabe uma tarde, outro dia, uma outra noite, uma madrugada, ouvi-lo, não só assisti-lo. Eu estou feliz mais uma vez de poder estar aqui com vocês. Deus seja louvado pela sua vida e pela vida da sua querida família. Eu mando um abraço para os nossos irmãos de todo o distrito, dos nossos amigos que estão nos assistindo também, que este seja um culto que possa trazer uma alegria para o seu coração e você possa começar essa semana bem. Esse é o meu desejo. Em breve nós estaremos voltando juntos para congregar na igreja. Até lá, nós estamos nos vendo aqui, separados pela distância física, mas unidos em pensamento e em um coração agradecido a Deus. Queridos amigos e queridos irmãos, hoje é um culto de domingo, um culto onde eu quero falar sobre algo muito interessante para você, e eu tenho certeza que isso vai ser de muito bom proveito espiritual para todos nós. E nesse momento eu gostaria de convidá-los a cantar. Vamos cantar agora a música Sobre o Sangue. É uma música de marcha, porque hoje nós vamos falar sobre guerra, nós vamos falar sobre armadura. Deus possa te abençoar. Vamos começar meditando na letra desse hino, porque o estandarte que nós levantamos e o grupo que nós marchamos é o grupo de Cristo Jesus. O sangue que vem do Cordeiro sobre a porta do meu coração, que espanca as trevas, me dá compreensão da força do seu grande amor. Satã vive sempre acusando-me, mas sei quem é meu Salvador. Agora nenhuma condenação, estou sob o sangue de Deus. Estou sob o sangue de Deus, cobriu meus pecados na cruz. Pela graça do céu, santo e justo serei. Estou sob o sangue de Deus, salvo e seguro do plano do mal. Suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de Deus. O sangue que vem do Cordeiro sobre a porta do meu coração, que espanca as trevas, me dá compreensão
sangue de Deus. Salve seguro do plano do mal, suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de Deus, estou sob o sangue de Deus, estou sob o sangue de Deus. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Foi muito bom cantarmos juntos, foi muito bom partilhar com você esta canção. Sobre o sangue, nós estamos do Cordeiro de Deus que nos salvou. Deus seja louvado por isso. Nós vamos, nesta parte do culto, vamos assistir um episódio sobre a área de saúde da nossa igreja. O episódio de hoje é sobre gorduras abdominais, né? E eu preciso voltar para a academia logo, né? Quem é que não engordou nessa quarentena, levanta a mão. Eu sei que você engordou também, nem que foi um pouquinho, né? As mulheres, quando elas tiram foto, elas tiram de ladinho, né? Para não aparecer um pouco a barriga. Os homens já são mais desleixados. Vamos falar sobre gordura abdominal. É muito importante nós entendermos os malefícios dela para a nossa saúde. E brincadeiras à parte, eu sou um dos que precisa levar mais a sério isso. Vamos assistir juntos. Vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Mais que comprometer a estética, a gordura abdominal compromete a saúde de muita gente. Existem muitos problemas de saúde relacionados à famosa barriguinha, ou seja, o acúmulo de gordura aqui na região abdominal. O principal problema seria o risco de doenças do coração. O que também acontece, que está se descobrindo hoje, é que o acúmulo de gordura nessa região, ele aumenta no corpo os níveis de inflamação. E a pessoa então passa a ter vários outros problemas de saúde decorrentes dessa inflamação. Um dos fenômenos que acontece também com a famosa barriguinha é a resistência à insulina. Ou seja, o corpo passa a produzir a insulina pelo pâncreas, mas essa insulina não consegue atuar e o resultado então é o surgimento do diabetes, de pressão alta e até do aumento dos níveis de colesterol. Mas acabar com essa gordurinha que sobra para os lados exige acabar, em primeiro lugar, com hábitos errados. A pessoa que gostaria de evitar ou mesmo perder essa barriguinha, ela deveria, em primeiro lugar, reduzir o seu jantar, fazer um jantar mais leve, comer menos carboidratos, principalmente no período noturno. Ela deve também evitar o açúcar refinado e evitar o consumo excessivo de gorduras e deve praticar exercícios físicos regulares, como a caminhada, a hidroginástica, a corrida, a natação, ou seja, exercícios que ajudam a queimar gordura abdominal. Praticar uma atividade física é necessário para queimar todas as calorias acumuladas, mas fique atento ao tipo de atividade que você faz e ao tempo que passa se exercitando. Os exercícios físicos que mais ajudam a queimar essa gordura na região abdominal são os exercícios físicos chamados aeróbicos, como a caminhada, a corrida, a bicicleta,
realizados de forma prolongada, ou seja, acima de 30 minutos. Nos primeiros 30 minutos, o corpo ele vai queimar reservas de glicose que ele possui nos músculos, no fígado. Depois desses 30 minutos é que o corpo realmente começa a retirar as gordurinhas e usar isso como uma fonte de energia. Então as pessoas que gostariam de diminuir a barriguinha devem fazer exercícios mais prolongados, como uma caminhada com pelo menos 45 minutos, 1 hora de duração. A minha alma por ti anseia, eu não posso mais lutar sozinha como eu sempre fiz. Isso me deixou tão fraca. Quantas vezes eu quis parar, quantas vezes eu me vi no chão. Então eu vi teus olhos gris. Então eu vi os teus olhos. Foi tudo que eu sempre quis. Nele eu achei a graça. Todo esse amor pra mim me fortaleceu a fé. Teu olhar fez muito mais. Me abraçou e me curou. Mamou em minha busca pra tentar ser alguém melhor do que eu fui até aqui. Isso só me fez ver quão fraca sou. Quantas vezes eu senti tua mão levantar-me mais uma vez. Então eu vi teus olhos gris. Então eu vi teus olhos. Foi tudo que eu sempre quis. Nele eu achei a graça. Todo esse amor pra mim me fortaleceu a fé. Teu olhar fez muito mais. Então eu vi teus olhos. Foi tudo que eu sempre quis. Nele eu achei a graça. Todo esse amor pra mim me fortaleceu a fé. Teu olhar fez muito mais.
abraçou e me curou. No Ficar por dentro das suas programações preferidas é um dos hobbies que a Ana encontrou para descobrir como cuidar ainda mais da sua família. Faça como ela, baixe o aplicativo da TV Novo Tempo e acesse o nosso site. Muito bem, saúde é uma coisa importante. Saúde deixa a mente sã, o corpo são, e nós possamos então plenamente ouvir as coisas de Deus. E para ouvir as coisas de Deus, eu convido você a, nesse momento, fechar os seus olhos. Nós vamos ter um programa hoje que fala sobre coisas curiosas, interessantes, mas uma lição espiritual muito importante. Por isso eu quero pedir para que Deus nos acompanhe. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos pelo privilégio que nós temos de abrir tua palavra. Obrigado também porque sabemos que a mensagem desta noite vai servir muito para a nossa vida. Nós estamos numa guerra, Senhor. E nós queremos fazer parte do exército que vai vencer. Jesus já venceu essa guerra na cruz, nós queremos estar desse lado. Nos ajude a compreender, através das curiosidades da antiguidade, quem sabe daquilo que para Paulo era o seu dia a dia comum, e as lições que ele tirou desse episódio possa servir para as lições espirituais da nossa vida neste momento. Abençoe, Senhor, nessa nova semana, cada irmão, cada amigo que vai lutar pelo seu pão, pela sua família. Nós ainda precisamos da tua proteção e da sua ajuda com relação às doenças. Por favor, esteja conosco. Em especial agora, ao abrirmos a tua palavra, que o Espírito nos acompanhe. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O título do sermão desta noite, Revestivos da Armadura de Deus, Efésios capítulo 6. Pode abrir sua Bíblia em Efésios 6, que lá nós vamos tirar a ideia do título do sermão dessa noite. Vamos tirar uma ideia que nós vamos estudar um pouquinho. Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, no versículos 10 a 18, vem dizendo assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, no qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, esse é um verso que Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Efésios, em Éfeso, na prisão, ele já está preso. Ele tem uma época em que os soldados romanos que guardavam a prisão usavam esse tipo de armadura, que era proveniente das legiões do primeiro século, as legiões romanas. E eles eram treinados, eram guerreiros treinados, eles tinham essa armadura. E Paulo, então, olhando para aquilo, ele tirou uma grande lição espiritual. Eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui, um pouco de curiosidade. Vai dando uma olhada nas figuras que a gente vai colocar. Essa é uma figura de um soldado romano. Veja quantos apetrechos ele leva aí. Isso é basicamente aquilo que ele carregava consigo. Eu pesquisei, dizem que às vezes pesava até 30 quilos carregar tudo. Ele carregava também sua barraca, o lugar onde ele dormia. Claro que tinha os intendentes, tinha os ajudantes, mas esse era o típico soldado romano. Veja que interessante aqui. Esse daqui
é um soldado preparando para a guerra. Veja que ele é um soldado que tem uma arma diferente, uma espada maior, tem um escudo diferente, uma couraça diferente. Esse é tipicamente aquele soldado romano mais experiente, né? Veja agora o chefe deles. Geralmente você vê que no capacete tem uma pluma diferente. Essa é a figura de alguém que era o líder deles. O capacete, que no legionário romano se chamava galea, protegia a cabeça e o pescoço contra os ataques dos inimigos. Efésios 6, versículo 17, na primeira parte, fala: tomai também o capacete da salvação. Na indumentária daquele soldado, o capacete era algo muito importante. Ele não só protegia a cabeça, soldado sem cabeça não guerreia, né? Mas protegia também a região do pescoço, das costas, da nuca. Era um capacete feito de um material. Veja, eu tirei esse desenho aí de um joguinho, né? Mas que ilustra bem quais eram os tipos de capacetes dos capacetes e armas, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também. Veja, o primeiro ali é um legionário light, né? Que seria um soldado raso. Ele tem um pilum. Pilum é aquela lança na mão dele. Todo mundo que entrava com o pilum. Depois você tem um soldado um pouco mais gabaritado, que ele tinha um gladius também, que é aquilo que ele está na mão dele, que é o gladius é uma espada curta. Depois tem um romano, que já era um romano mais experimentado, já era de uma classe superior dentro do exército, que o seu capacete era mais forte, e ele também tinha uma espada, que era chamada de Esparta. O pilum, que é a lança, tinha o gladius, que era a espada menor, e ele também possuía uma espada maior. Depois o optio era o chefe de uma seção, de um agrupamento, e ele tinha todas essas armas, um escudo, um pouco mais de indumentária na sua couraça, e tinha um capacete diferente, com uma plumagem diferente. E por último, o centurion, que era o chefe de um grande agrupamento, que ele tinha uma couraça diferente, e também tinha o púgio, que é uma adaga. Então, é uma figurinha de um jogo, mas ele ilustra bem como que era o exército naquela época. E Paulo via eles passando de um lado para o outro, viu os diferentes tipos de soldado, as diferentes classificações, e aquilo inspirou ele a escrever isso para nós. No legionário romano também existe a lorica segmentata, que é a couraça. Ela guardava os órgãos vitais do soldado, o seu ventre, o seu estômago, o seu peito. Logo depois do capacete, logo abaixo tinha a couraça. Efésios 6,14, na segunda parte, fala assim: vestindo-vos da couraça da justiça. Veja que interessante, irmãos, como era feito a couraça. Essa é uma figura bem parecida daquilo que o soldado romano usava sobre o seu corpo. Veja que ela é segmentada, né? Era feito em pedaços que eram amarrados para que protegesse ele. E aqui num desenho, você pode ver como que ela era montada. Ela tinha ali as fivelas, as partes de amarrar, os pedaços ali que uniam um pedaço com o outro. Veja que era uma coisa bem complicada e bem assim trabalhada. Isso protegia. Então os soldados, quando eles iam para a guerra, todos eles tinham uma proteção. Alguns soldados da antiguidade guerreavam sem proteção nenhuma, mas os soldados romanos tinham uma proteção, e essas escamas, uma em cima da outra, atrapalhava a pessoa a dar o golpe que pudesse comprometer o seu peito, o coração, o estômago. Existia também a espada. No legionário romano chamava-se gladius, a espada mais simples. Era uma espada curta. Era uma poderosa arma ofensiva na mão de um soldado habilidoso. Efésios 6,17, na segunda parte, fala assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo olha para aquelas espadas, né, para aqueles instrumentos ali de guerra, e ele então tem uma visão, o Espírito Santo o ajuda a trazer isso para uma lição espiritual que a gente já vai ver. Aqui nós temos os 3 tipos, né? Esse é o púgio. Era uma adaga, uma coisa mais simples, que ele carregava sobre si. Tinha o gladius, que era uma espada, era a espada que ele guerreava, e tinha o pilum, que era uma espécie de arpão, uma espécie de lança que ele ia usar. Essas eram as armas que eles tinham naquela época para fazer as guerras. Paulo também notou no legionário romano o scutum, que é o escudo. Juntava-se o escudo para que os soldados avançassem juntos. O escudo era uma forma de proteção individual, como também uma proteção coletiva. Em Efésios 6,16 vem dizendo assim: embraçando,
usando sempre no braço o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Numa guerra, quando os adversários lançavam flechas, dardos e até golpes, o escudo de madeira, feito com madeira prensada uma em cima da outra, às vezes com couro, né, para se tornar mais resistente ao golpe, era usado para se defender. Então não só se ataca, mas se defende também. Veja que interessante, existiam 3 escudos basicamente. O escutum, que era o escudo dos soldados, dos legionários romanos. A parma, que era um escudo redondo, que geralmente era dos auxiliares. Cada um dos guerreiros tinha um auxiliar, que às vezes carregavam as suas bagagens, e no momento da guerra eles não iam, né? Mas eles tinham o seu escudo também. E o cetrato, que era um escudo mais bonito. São os 3 escudos, para curiosidade sua, que era usado na época em que Paulo escreveu esse episódio. Também Paulo fala sobre o cingulum, que é o cinto, o suporte para a espada e eventualmente um punhal, única parte que era usada o tempo todo. Efésios 6, 14, a primeira parte fala assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cingulum era aquela parte que eles usavam sobre o ventre, né? É o cinto. E no cinto ele tinha uma função de proteção também, uma função de onde colocava as suas armas, e era a única parte do indumentário de guerra que eles não tiravam. Toda o capacete, todas as coisas eles tiravam, mas o cinto eles permaneciam. Era algo muito corriqueiro eles continuarem com isso. Isso tem uma aplicação espiritual bem interessante. E você está anotando aí, ele era feito de couro, às vezes com alguns tipos de malhas, ferro, alguma coisa trabalhada, mas era isso que os soldados romanos naquela época usavam para carregar as suas armas. Meus irmãos, Paulo também olhou para o legionário romano e viu neles as sandálias, caligae. Caligae era o nome das sandálias bem interessantes que eles usavam, e quanto mais eles usavam, porque era de couro, mais confortável ficava, e usado para marcha ou para luta, era a proteção dos pés. E Efésios 6,15, Paulo vem dizendo assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha só que interessante como era feito as sandálias, né? Ali tem um projeto, era feita toda manualmente, e hoje em dia nós encontramos essas sandálias que são feitas principalmente para os turistas, né? Mas mais ou menos é isso que você está vendo à sua direita, que todo soldado tinha sobre os seus pés, e era isso que eles usavam para não pisar nas pedras, para ter proteção nos seus pés. Eles usavam na marcha ou na guerra. Veja que interessante o uso dos escudos. Eu falei um pouco, era usado para proteger a si próprio, mas como para proteger toda a parte do grupo, né? Da legião. Ali você vê mais algumas informações que você pode depois com calma estar dando uma olhada. Veja, tudo isso daí eu quero mostrar para vocês como uma curiosidade e preparando também para nós entendermos o que Paulo queria nos dizer. Nessa figura aí nós temos um soldado da alta classe romana, né? Depois nós temos o soldado simples. Veja como que eles eram, uma figura ilustrando. E aqui você vê o soldado que era diferente, uma plumagem diferente, uma roupa diferente, que era da guarda pretoriana, que era a guarda do rei, do imperador, do palácio. Era diferente também. Então quando você via aquele escudo azul, você sabe que ele era diferente. Tudo isso, toda essa indumentária, toda essa estrutura, era usado pelo Império Romano para conquistar. Você já deve ter ouvido falar, se não você pode pesquisar depois, a Pax Romana. Pax Romana ou Paz Romana era quando o Império Romano chegava sobre uma determinada região e falava assim: olha, nós queremos paz. Nós damos até amanhã para se vocês se renderem para nós. Se vocês não se renderem, nós iremos e destruiremos tudo. Homens, mulheres, crianças, velhos, animais, mataremos tudo. Essa era a chamada paz romana. Ou você se rendia para o bem, ou você era exterminado para o mal. E com isso, Roma conseguiu expandir o seu império como nunca antes. E quando nós vamos lá para as profecias de Daniel, você entende que Roma é o reino do ferro. Durante mais de provavelmente quase 1.400 anos. O Império Romano, uma parte teve uma cisão do Império Oriental e Ocidental, mas ele dominou o mundo que nós conhecíamos naquela época. Foi o maior império. Foi no Império Romano que Jesus também veio, nessa época. Sobre o Império Romano que ele viveu, morreu
e fez o seu trabalho de salvação do ser humano. Só que a paz de Deus é uma outra paz. Em João 14, 27, Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus é diferente. A paz de Deus, ela não destrói, ela constrói. Deus quer também fazer uma obra. Nessa luta, Ele também conquista territórios do nosso coração, mas conquista de uma forma diferente. A paz de Deus é uma paz que nos traz bem, não nos traz domínio. E é sobre isso, então, que eu gostaria de tecer alguns comentários agora espirituais acerca desse assunto. Paulo, quando ele olha para o legionário romano, vê todas aquelas indumentárias, escreve sobre isso, Paulo está nos mostrando que nós temos uma guerra espiritual. Nós vivemos sobre uma guerra espiritual. E é uma guerra que não se trava com armas, não se travam com canhões ou armas automáticas no nosso mundo, não se trava como naquelas épocas com lanças, pequenas e grandes espadas, punhais. Essa é uma guerra espiritual pela nossa vida, pela nossa salvação. E nessa guerra espiritual nós temos que estar preparados. Então Paulo faz o quê? Faz uma, vamos dizer assim, uma contextualização sobre tudo isso que nós aprendemos com o que ele via no Império Romano, né? A contextualização de Paulo nos ajuda a entender como que nós venceremos. Como que nós venceremos essa guerra? Por que nós venceremos em primeiro lugar? Só relembrando aqui os versículos 11 e 12 de Efésios 6. As armaduras de Deus. Para quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E presta atenção aqui, querido amigo e irmão, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você entende agora que a nossa luta é diferente? E para cada uma das indumentárias, Paulo nos escreveu uma aplicação. E por que nós devemos lutar? Efésios 6, de 11 e 12 nos diz, em primeiro, temos que lutar contra as ciladas do diabo. Veja, o diabo é mau, é astuto. Ele vai tentar a todo custo te tirar do reino dos céus. Te tirar da salvação. Ele não tem mais nada a perder, ele já foi morto eternamente quando perdeu na cruz do Calvário. Nós temos que nos ater às ciladas de Satanás. Também aos dominadores desse mundo tenebroso, o diabo também influencia pessoas a de forma tenebrosa, a de forma injusta a dominar esse mundo. É sobre isso a nossa guerra também. A nossa guerra pela nossa fé. E principalmente as forças espirituais do mal. Satanás e seus anjos vão fazer de tudo para que você possa se afastar de Deus. Paulo olha para nós e diz assim: use o capacete da salvação. A salvação é uma graça concedida ao pecador arrependido e racionalmente é uma escolha. O uso do livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Mente direcionada a Deus. Veja, aqui está a razão do nosso ser. Aquilo que nós precisamos fazer escolhas para a nossa vida tem a ver com o que nós colocamos na nossa mente. O capacete da salvação é a luta travada onde na mente do ser humano. Deus de um lado te chamando para a vida eterna. Satanás de outro lado te arrastando para a perdição eterna. Quando Paulo olha para mim e para você e fala, use o capacete da salvação. Proteja a entrada da alma. O que os seus olhos, a que a sua mente vê. É aqui que é feito as escolhas. E quando nós fazemos boas escolhas, existem consequências eternas positivas. Quando nós fazemos más escolhas, tem consequências eternas negativas. Paulo diga, usa o capacete da salvação. Paulo também diz, use a espada. A espada é a palavra de Deus. A espada é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia. Queridos irmãos, existem 3 versinhos na Bíblia muito interessantes que você deveria decorar quando você começar a estudar a Bíblia com alguém. A vitória alcançaremos pela Escritura, a nossa fé e prática. O primeiro verso está lá em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia traz a verdade, a palavra de Deus. O segundo verso está em João 17,17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O que é verdade? O que é a vontade de Deus? É a verdade para nós. Está onde? Na tua palavra, nas Escrituras.
E no mesmo João 5,39, Jesus fala para os discípulos e fala para os fariseus: examinai as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna. 3 versos para você decorar. Vou colocar de novo na tela, para que você entenda. Esses 3 versos é importantíssimo para você começar a estudar a Bíblia com qualquer pessoa. Primeiro verso, João 8,32, a verdade. Segundo verso, o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. João 17,17. E por que a palavra de Deus é verdade? Para que serve? Para nos levar à vida eterna. João 5,39. A nossa espada, a espada daqueles homens romanos, serviam para ferir e matar. Pedro diz que a espada do Espírito, a espada que é a palavra de Deus, penetra até o nosso interior. É uma espada afiada de 2 gumes. Ela nos traz o quê? A esperança. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Paulo também fala para nós usarmos o quê? A couraça da justiça. O homem que pauta sua vida na justiça de Deus é íntegro em sua conduta na terra, em preparação para a eternidade. Nós não aprenderemos a viver no céu, irmãos. Nós aprenderemos a viver no céu aqui, nessa terra. E o que é a integridade do nosso corpo? A integridade da nossa mente? É a couraça da justiça. Ser justo em todas as coisas, mesmo que as pessoas não sejam justas. Mesmo que o mundo seja injusto, você é justo. Pelo poder da palavra. Paulo diz: vista a couraça da justiça. Porque na couraça da justiça estaremos protegidos a nossa vitalidade espiritual. Veja que Paulo olha para o soldado e as suas indumentárias e retira uma grande lição espiritual para a nossa vida. Paulo também fala assim, tenha o cinturão da verdade. No cinturão era pendurado as armas e as ferramentas. Falar e viver a verdade, seremos frutíferos em nossos trabalhos. Qual era a única coisa que o soldado romano nunca tirava? A sua cinta. Porque a qualquer momento bastava colocar as suas armas e ir para a guerra. Se desse para colocar a couraça, se desse para colocar o capacete, tudo bem. Mas ali era o lugar onde estavam as suas armas. Qual é a arma do cristão, irmão? A verdade. A verdade no proceder, a verdade no falar, a verdade que é a palavra de Deus. Quando nós falarmos e vivermos a verdade, seremos frutíferos para honrar a Deus. Nunca tire a verdade da sua vida. Paulo também fala para nós calçarmos as sandálias do Evangelho. As sandálias nos pés dos soldados, levavam ele para todos os lugares. Quando eles saíram da Itália para conquistar a Bretanha, quando eles atravessaram o Canal da Mancha e entraram ali na terra, onde hoje é a Inglaterra, você imagine quantas e quantas milhas, quantos e quantos quilômetros eles marcharam a pé? A sandália ficava confortável quanto mais era usada. O que significa para nós, irmãos? O Evangelho da paz é o Evangelho do reino e deve ser proclamado em todos os lugares. Você deve calçar aqui o Evangelho e ir a todos os lugares. Comece da sua casa, com seus vizinhos, e vá em todos os lugares pregar a respeito do Evangelho e da vida. E o Evangelho é Jesus. A vida está em Jesus. E por último, não menos importante, nunca se esqueça de embraçar o escudo da fé. Do que adianta lutar, ir, fazer, buscar, sem proteção? A proteção do cristão está naquele que tudo pode, através da entrega completa pela fé. Os dardos, o escudo era usado para os dardos inflamados do inimigo. Existe um momento de usar a espada da verdade, correr com as sandálias do Evangelho, se proteger com a couraça da justiça. Mas existe um momento, irmãos, de nós nos protegermos das ciladas do inimigo, dos dardos inflamados, porque a nossa luta é contra as potestades. Satanás já perdeu, você ainda não. Você ainda tem chance, por isso tome cuidado com as ciladas do inimigo. Queridos irmãos, queridos amigos, nós vivemos por fé, e é uma fé daquilo que nós não vemos. Eu quero terminar dizendo para vocês, nós estamos vivendo em um mundo onde 3 coisas são muito importantes nessa guerra espiritual. Eu quero terminar o culto desta noite, porque eu estou fazendo esse culto para a noite de domingo, mas não importa o momento que você esteja assistindo,
se você esqueceu todas as curiosidades que eu falei até agora, se você esqueceu a aplicação de que Paulo não deveria, mas de que Paulo fez das vestimentas do legionário romano, dos soldados romanos, por favor, leve com você essas 3 últimas coisas que nós vamos terminar. Nessa guerra espiritual, irmãos, amigos, nós devemos entender que nós guerreamos contra o secularismo, que relevou as coisas de Deus ao segundo plano. No mundo hoje, em 2020, as pessoas estão se tornando seculares. Estão colocando Deus em segundo lugar. E por isso estão perdendo a coisa mais preciosa, que é a salvação. Seja um soldado, queridos, nas fileiras de Emanuel, nas fileiras do Senhor Jesus, segurando o estandarte do Senhor Jesus. Seja um soldado fiel que coloca Deus em primeiro lugar. Nós também lutamos contra o pós-modernismo. Aqui daria um outro sermão. O pós-modernismo colocou o homem numa relativa busca da verdade. Hoje tudo é verdade. A minha verdade, a sua verdade. Mas nós esquecemos da verdade verdadeira, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ali que está. Hoje o homem colocou tudo numa pós-verdade. Eu posso vir no sábado pela manhã na igreja, chorar com o hino, com o culto, tomar a Santa Ceia, e posso à noite ir fazer coisas erradas no mundo, e usufruir do mundo, me afastando de Deus. E quando você questiona um jovem desse, ele fala, pastor, depende, no seu ponto de vista não é, mas para mim está tudo normal. O pós-modernismo trouxe uma relatividade da verdade, e a verdade de Deus não é relativa. E por último, salvação. Salvação deixou de ser um foco para dar lugar a uma experiência sem compromisso. Igrejas cheias. Às vezes eu passo nas avenidas aqui da minha cidade e vejo aquelas igrejas lotadas de pessoas, cantando, louvando, falando em línguas e pulando e tendo assim experiências fantásticas. E quando termina aquela experiência, volta ao vazio, porque o coração não está sendo preenchido. Hoje, nós, em vez de termos uma experiência genuína com Deus, nós queremos ter uma experiência superficial. É contra isso que nós lutamos hoje. Queridos amigos, queridos irmãos, que nessa luta possamos usar toda a indumentária, toda a armadura de Deus e possamos vencer no final. Você quer isso para a sua vida? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a sua vida também. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Que Deus possa te abençoar nessa nova semana. Que seja uma semana de lutas, mas seja uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quero orar por você. Querido e amável Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de nós te conhecermos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e a sua misericórdia dura para sempre. E obrigado porque está disponível para nós hoje a armadura do cristão. Toda a indumentária da nossa guerra espiritual. Ajude-nos, Senhor, a vivermos por isto, vivermos pelo Evangelho. Temos a proteção do capacete, temos a proteção da espada, temos a proteção da sandália, da couraça, do escudo. Que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos. E que nessa guerra o Senhor possa ser o nosso comandante. Porque nós teremos certeza que com isso nós teremos a vitória na batalha final. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada amigo, cada irmão da igreja, cada conhecido que nós chamamos para assistir o culto dessa noite. Por favor, Senhor, nos dê a tua paz. Em tempos de guerra, nos dê a vitória, para então alcançarmos a paz em Cristo Jesus. Nos abençoe, Senhor, e quando Jesus voltar, nós estejamos preparados para ir com Ele morar contigo por toda a eternidade. Fique conosco, hoje e sempre. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero convidar você agora a cantar uma música muito conhecida nossa, Ó Cristãos Avante, uma música do Inário. Nós vamos terminar. Não saia não saia desse vídeo. Escute até o final, cante junto, louve ao Senhor. Comece a semana louvando ao Senhor para ter as bênçãos de Deus. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Esse é o meu desejo para você, para mim, para a nossa família. Amém. Até mais. Tchau.
cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo, nosso mestre, que ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Cristãos, avante contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da